Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou construir com vocês o triângulo eco, sabendo que G é o seu baricentro e o segmento EC foi dado, né? Então, a gente já tem o lado e a gente já tem o baricentro. Vou focar nessa primeira parte, depois a gente olha para o restante, para também não dar aquele pane no sistema, né? Aqui eu tô falando que G é o baricentro, então a gente precisa saber o que é esse baricentro, né? O baricentro, ele é a intersecção das medianas. Ai, Karen, o que é mediana? Mediana é uma seviana. Uma seviana é um segmento que tem como extremo um dos vértices do nosso polígono, né? No caso, a gente tá falando sempre de triângulos, um dos vértices do triângulo e intercepta o lado oposto de algum modo. No caso da mediana, ela intercepta de um modo especial. Ela intercepta aqui exatamente no ponto médio, ó, mediana, ponto médio, né? Então, o nome ajuda a gente a lembrar. Aqui no esboço, então, eu coloquei em rosa, olha só, coloquei em rosa a informação relacionada aqui a G, seu baricentro. Então, aqui, por exemplo, eu representei só uma mediana, que é a mediana OA, né, esse ponto A que eu determinei para poder me comunicar com vocês, mas as outras duas medianas aqui passariam também pelo ponto G. E o ponto G, que é um dos pontos notáveis, tem uma propriedade muito interessante. O ponto G, ele divide as medianas em partes proporcionais. Uma divide em três partes aqui, né? Em uma parte, quer dizer, em duas partes. Uma parte que, se uma parte valer A outra parte vai valer 2A, né? Então, é como aqui, se a gente está dividindo 1 para 2, né? Essa parte aqui, por exemplo, GA, equivale a 1/3 da nossa parte total, da medida da seviana inteira. E essa propriedade que a gente vai utilizar para poder fazer essa construção. Quero lembrá-lo, gente, que tem vídeo aqui no canal falando especificamente das medianas, dos pontos notáveis, das sevianas, então aqui eu não vou me alongar, né? Qualquer dúvida aí, porque eu falei bastante rápido, dá uma olhada lá, porque eu falo com mais calma, que o objetivo é construir nesse vídeo. Bora lá então, gente. Então, eu vou fazer essa seviana, certo? Eu já tenho o ponto G. O que falta aqui? Falta o ponto médio de EC. Opa, perdão. Como que a gente determina o ponto médio de um segmento? Queria ouvir isso em coro se eu estivesse na sala de aula. Mediatriz, constrói a mediatriz. Então, vou aqui abrir o meu compassinho, bem tranquila. Vou construir aqui a mediatriz do lado EC, ou seja, a mediatriz dos pontos E e C. Sempre muito cuidadosa, eu gosto de apagar aqui, né, o que sobra. E aí, galera, eu preciso da reta inteira? Não, eu só preciso do ponto médio. Então, como sempre, muito elegante, ao invés de traçar ela inteira, eu só vou alinhar aqui, certo? Tô alinhando e vou marcar aqui onde tá o nosso ponto. Esse daqui é o que eu chamei de ponto A. Ele não precisa ser nomeado no geral, porque, enfim, ele não é um ponto que fazer parte do triângulo, né? Não, é um ponto auxiliar para essa construção, mas eu acho interessante. E agora que eu tenho ponto A, gente, eu vou traçar a mediana. Eu vou. Vou aqui, ó. Não tenho a mediana inteira ainda, na verdade, né? Mas eu sei que a mediana tá aqui em algum lugar. Gente, se eu sei que essa de G até A eu tenho essa medida, e eu sei que de G até O eu vou ter o dobro dessa medida, como que eu faço agora? Meu, tranquilo, gente, ó. Pego o meu compasso, pego a medida de G até A. E eu vou transportando, ó. O meu ponto O vai estar aqui? Não. O meu ponto O vai estar a mais uma distancinha, ó. Ele vai estar exatamente aqui. O nosso ponto O tá aqui. Olha só que interessante. G é o baricentro, EC é um lado. Então, eu fui lá e construí aqui enfim, representação de uma reta que vai conter a seviana, porque eu sei que ela vai passar pelo ponto médio e pelo ponto G. Prolonguei. Eu sei que meu ponto O tá nessa seviana. Eu sei que ele tá exatamente, ó, a esse dobro de distância do ponto G, porque o baricentro tem essa propriedade de dividir a seviana em de 2 para 1. Então, se aqui vale x, aqui vai valer 2x. Interessante, né? Se eu tenho meu ponto O agora, eu preciso, então, só traçar o meu lindo triângulo. É o meu triângulo aqui, tranquilamente. Tenho o meu triângulo eco. Percebe que essa primeira parte da construção, ela não é difícil, né? Ela não é complexa.
em processo de construção, mas exige aqui um processo importante, que é um processo de análise, né? Então, nessa parte de Seviana, a gente vai precisar conhecer cada vez mais algumas propriedades para conseguir fazer as construções. Beleza? Primeira parte, check. Agora, a gente vai construir o triângulo emo aqui, né? O triângulo emo, eu já tenho aqui o E e o O, falta o ponto M. O ponto M, ele vai ser a intersecção de duas bissetrizes, ó. Esse S aqui é notação de bissetriz. Então, é a bissetriz em relação ao vértice E e em relação ao vértice O. Então, eu vou construir duas bissetrizes. Vou construir aqui a bissetriz em relação ao vértice E. Traço dois traçados, abro um pouco mais o meu compasso, determino um outro aqui. Quero lembrá-los também, né, que tem vídeo aqui sobre construção de bissetriz. Então, se você não viu, é importante dar uma olhada aí, que ajuda a gente a se organizar. Gente, fiz aqui, ó, essa daqui é a S de E. Vou colocar o nome para ajudar vocês a identificar, tá bom? Agora, eu vou fazer do O. Então, vou aqui fazer a bissetriz do ângulo em O. Me arrependi de não ter colocado de E, né, porque não poluiria tanta construção, mas tudo bem. Então, vou aqui, ó, eu não preciso dessa bissetriz em si, né, porque ela só vai me ajudar a encontrar o ponto M. Então, eu vou só alinhar aqui, ó, essa intersecção com o nosso ponto O tá aqui, ó, certo? Eita, calma aí, pronto. Aqui. Então, aqui tá o nosso ponto M. Esse daqui é o nosso ponto M. Ou seja, vou representar aqui agora, e aí eu vou usar uma outra cor, só para ficar mais evidente, tá? Porque senão vai ficando muito complexo os traçados. Vou representar aqui o nosso triângulo emo. Esse daqui é o nosso triângulo emo. Beleza. Só que o triângulo não... O triângulo não pede nada, né? Quem pede sou eu. O exercício não me pediu aqui só o triângulo emo, ele quer a circunferência circunscrita a esse triângulo. A circunferência circunscrita é uma circunferência que vai conter esses três vértices, o vértice E, o vértice M e o vértice O. Como que a gente constrói a circunferência circunscrita? Eu preciso determinar, então ela está relacionada a um ponto que tem um nome muito especial, que é circuncentro. O circuncentro, ele é a intersecção das mediatrizes, MDTZ. Então, o circuncentro é a intersecção das mediatrizes. Que é o que eu vou fazer agora. Se eu quero construir a circunferência circunscrita ao triângulo emo, eu vou construir duas mediatrizes aqui, duas é suficiente, encontrar o circuncentro e depois traçar a nossa circunferência circunscrita. Esse exercício aqui vai revisitando aí vários conceitos importantes, né? Então, bora, galera. Vou fazer aqui a mediatriz de EM. Pode ser de quaisquer dois lados, tá bom? Você escolhe aí qual você quer. Eu vou fazer aqui, vou representar essa MDTZ. Bem tranquila. Agora, eu vou fazer a mediatriz aqui de EA. Então, vou abrir um pouco mais o meu compasso. E vai ficando bastante traçado, sempre ficar atento, tá? Opa, aquele ali interceptou, ó. Eu vou lá e volto aqui pra fazer a intersecção. Calma aí, deixa eu ver aqui. Beleza, esse traçado aqui tava impreciso. Sempre bom apagar, né, pra dar aquela organizadinha de leves. Beleza, então aqui, ó, com esse traçado e com esse, eu teria a nossa outra mediatriz, gente. Mas como eu não quero a mediatriz inteira, né, eu vou só marcar a intersecção, então o nosso ponto estaria aqui. Esse daqui, então, seria, no geral, a gente chama circuncentro de O, mas já tem um O aqui, eu vou chamar de P. Então, esse P aqui seria o centro da nossa circunferência. Se eu tenho centro, eu só preciso determinar o raio. E o raio é determinado aqui, gente, é exatamente a distância do centro até qualquer um dos vértices. Então, eu vou até qualquer um dos vértices aqui e vou construir a nossa circunferência circunscrita. Aqui vai ficar meio chato, de espaço. Mas aqui está a nossa... no geral, eu não forço tanto a construção, tá?
Mas como tá no vídeo, eu tenho forçado mais para poder ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas a sua construção aí do dia a dia, né? Se você vai construindo, tá na escola, na faculdade, enfim, eu só constrói por hobby também. Aquelas, né? Viciados em construir. Não precisa fazer tão forte, tá? Quanto mais claro, mais preciso. E aí, se sua professora te pedisse conjunto de solução, é sempre da última informação, então é do caso da circunferência circunscrita, no caso com centro em P e com raio, por exemplo, PO. PO, mas também poderia ser PM ou PE, qualquer um desses, porque o raio é a distância do centro até qualquer um dos vértices desse triângulo. Galera, curtiu? E aí, aqui, ó, se fosse uma pergunta, quantas soluções são possíveis? Desde o começo, vamos pensar. Para esse triângulo aqui, só tinha uma solução, né? Dado um lado e o baricentro, só tinha como ter esse ponto, então não teria outra. Quando eu fui fazer esse triângulo emo, só tem uma intersecção entre as bissetrizes, então só teria esse. E para essa circunferência, só existe um ponto P, só uma intersecção entre as mediatrizes, então só tem esse centro. Logo, uma solução. Olha que bonitinho, não é aqueles exercícios cabeludos que tem muitas soluções. Mas o processo de construir aqui exige revisitar vários conceitos importantes. Espero aí que tenha ajudado vocês, né? Enfim, bastante coisa. Vai revisitando alguns vídeos se você considerar importante. Lembra que assistir os vídeos aqui na série da Netflix tem que construir junto para poder entender. É uma coisa muito manual, é o fazer, né? A gente precisa fazer para poder pegar a prática, enfim, compreender melhor. Tudo bem? Qualquer dúvida aí pode comentar que eu respondo. Curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força. E não se esquece sempre, bora construir?